Olá, gente, dando continuidade aí à nossa bateria de resolução, não é? Da banca CESP. Nós estamos agora na questão número 9, então vamos analisar aí. Olha só, a questão 9 diz o seguinte: nos excertos, esta é a rua por que passo todos os dias e fomos até a entrada da festa, mas não compramos o ingresso. Os dois termos destacados estão grafados corretamente. Vale salientar ainda que a ocorrência da crase no segundo excerto é facultativa. É uma questão bastante elaborada e a gente vai precisar analisar aí com calma, tá certo? Você com certeza está com o seu material aí em mãos e nós vamos por partes analisando cada detalhe, tá certo? Olha só, quando diz, gente, nos excertos, esta é a rua por que passo todos os dias. Perceba que a expressão porque está separada sem acento. É a parte grifada da primeira oração, não é? É o porquê separado sem acento. Primeiro vamos analisar se essa frase está correta. Olha só, gente. Johnston, quando eu devo utilizar o porquê separado sem acento? Olha para cá. Fica aqui, colega. Gente, nós vamos poder utilizar o porquê separado sem acento em dois motivos. Certo? Dois motivos. O primeiro é quando eu puder trocar o porquê pelas expressões por qual motivo, tá certo? Ou por qual razão. Então, olha só, todas as vezes que eu puder trocar a expressão porquê pelas outras, por qual motivo, por qual razão, esse porquê vai ser separado sem acento. Este porquê é o mais complexo porque eu tenho duas possibilidades. Eu tenho duas ocasiões em que eu vou utilizar o mesmo porquê, que é o porquê separado sem acento. John, e a outra possibilidade é quando? Olha só, é quando eu puder trocar o porquê pelas expressões pelo qual, pela qual, ou com a forma no plural, certo? Pelos quais ou pelas quais. Então, olha só, duas ocasiões. Quando eu puder trocar as expressões por qual motivo, por qual razão, ou quando eu puder trocar pelas quatro expressões, ó, pela qual, pelo qual, pelos quais ou pelas quais. Certo? Só que nós temos um diferencial aqui. É interessante essa questão, eu já estou parando até para te dar uma dica aí a mais. Olha só, não sei se vai precisar para a questão, mas foca no quadro agora. Olha só. John, e analisando isso aqui, é tão complexo o uso dos porquês e as bancas agora estão cobrando mais, né? A parte sintática das expressões é verdade e é. Então dá uma olhadinha para cá, olha só. John, o que é que difere então? Não é? Quando eu puder trocar o porquê por essas expressões, o que é que acontece? Olha só, gente, olha para cá. Quando você consegue trocar o porquê pelas expressões por qual motivo, por qual razão, é porque esse por, gente, ele vai ser preposição, tá certo? E esse que aqui, ó, ele vai ser pronome interrogativo, tá certo? Neste caso daqui, ó, o pronome ele é interrogativo, tá certo? Quando eu puder trocar o porquê pelas expressões por qual motivo ou por qual razão, o por ele vai ser preposição e o que ele vai ser um pronome interrogativo. Já quando eu consigo trocar o porquê pelas expressões pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, esse por, ele continua sendo preposição, mas esse que, ele deixa de ser um pronome interrogativo e passa a ser um pronome relativo, tá certo? Então aí é o máximo que pode ser cobrado acerca do uso dos porquês, certo? Então em relação ao porquê separado sem acento, você vai poder utilizar quando você puder substituir pelas expressões por qual motivo ou por qual razão, ou pelas expressões pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Vamos analisar a frase. Olha só, questão de número 9. Esta é a rua porque passo todos os dias. Opa! Olha só,
Esta é a rua porque passo todos os dias. Esta é a rua pela qual passo todos os dias. Logo, o porquê é separado sem acento mesmo. Tá certo? E aí eu tenho uma preposição e eu tenho um pronome relativo. Tá bom? John, me diz outra frase aí, já que o pronome... me diz outra frase que o pronome é interrogativo. Olha só. Não sei por que você faltou à reunião. Esse porquê é separado sem acento também. Por quê? Olha só. Não sei por qual razão você faltou à reunião. Não sei por qual motivo você faltou à reunião. Então, esse porquê também seria separado sem acento. Então, fechamos aí essa dica dos porquês. Então, vamos continuar aí. E fomos até a entrada da festa. Essa é a segunda frase da mesma questão, que é a questão 9, não é? Então, olha só, gente. E fomos até a entrada da festa. Esta outra frase traz uma regra de crase muito básica e muito simples que você também vai lembrar, tá certo? Então, olha só. A regra agora que traz de crase é a seguinte. Vou apagar aqui. Bom? E a outra frase diz o seguinte, ó. Fomos até a entrada da festa. Fomos até a entrada da festa. Gente, olha só. Aí, o termo grifado é o a. Foi que a gente trouxe, nós já estudamos na aula de crase, não é? Eu tenho aqui a expressão até e uma palavra feminina. O que foi que nós estudamos na aula de crase? Todas as vezes que o a estiver entre a palavra até e uma palavra feminina, o acento indicativo de crase, ele é facultativo. Pode ou não ter o acento. Então, nós já matamos aí a charada das duas questões, né? Das duas frases. Vamos agora analisar o que o contexto, né, trouxe na questão 9, tá certo? Estilo Sebrasp. Então, olha só. Nos excertos, esta é a rua porque passo todos os dias e fomos até a entrada da festa, mas não compramos o ingresso. Os dois termos destacados estão grafados corretamente. Até aí, tudo ok. A gente viu que realmente o porquê está separado sem acento, porque eu posso substituir pela expressão pela qual, está correto. E na segunda frase, o termo destacado é a, está grafado corretamente também, porque está sem acento e se estivesse com acento também estaria correto, porque neste caso daqui, o acento indicativo de crase ele é facultativo, né? Então até aí tudo ok. Depois diz, vale salientar ainda que a ocorrência da crase no segundo excerto é facultativa, não é? A ocorrência é facultativa. Foi o que nós discutimos aí durante o contexto da questão. Então, sem sombra de dúvidas, questão de número 9 está certa, não é? O gabarito aí do Sebrasp sempre fica certo ou errado. Então, o excerto de número 9 está certo, é o gabarito da questão, certo? Espero que tenham entendido. Vamos agora para a questão de número 10, que trata também do uso dos porquês. Olha só. Questão número 10. Perceba que agora vai ficar mais fácil, porque eu trabalhei com vocês, né, a questão sintática dos porquês. Então agora a gente vai poder agilizar aí na questão 10 para ganhar tempo. Olha só. No excerto, esta é a rua porque passo todos os dias. Perceba que a banca também pode fazer isso, né? Pegar uma frase de uma questão anterior para trabalhar em uma outra questão. Então, olha só. No excerto, esta é a rua porque passo todos os dias. O termo destacado, então trouxe o porquê novamente, tá certo? Separado, sem acento. Esta é a rua porque passo todos os dias. Esta é a rua pela qual passo todos os dias. Então, o porquê é separado sem acento. E aí diz o seguinte, esta é a rua porque passo todos os dias. O termo destacado, né, que é o porquê na frase, exerce função de preposição mais pronome interrogativo, respectivamente. Não. Nós estudamos na questão anterior, não é?
Quando eu posso trocar o porquê separado sem acento pelas expressões por qual motivo ou por qual razão, eu tenho preposição mais pronome interrogativo. Mas quando eu posso trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, o que deixa de ser pronome interrogativo e passa a ser um pronome relativo. Então houve um errinho aí, não é? Na verdade, uma pegadinha aí da banca. Então, sem sombra de dúvidas, a questão de número 10 está errada, gabarito errado, tá certo? E o erro está aí nesse pronome, que não seria interrogativo. O pronome, ele é relativo, tá certo? Então, gabaritamos aí a questão de número 10. Vamos para a questão de número 11. Olha o que trata na questão de número 11, gente. No trecho, esta carta refere-se à sua demissão. E esse A aí, ele traz sem acento, né? Refere-se à sua demissão. E, por favor, convide Bruna e Dayana a participarem da próxima reunião, pois aquelas duas folhas são referentes também às suas demissões. Encontramos nos termos sublinhados crases facultativa, proibida e obrigatória, respectivamente. Então é uma questão de crase, a gente vai analisar agora cuidadosamente. Você está aí com o seu material e vai acompanhar a correção e eu vou te explicar tudo muito direitinho e vai ser show de bola, tá certo? Vamos analisar com calma. Foca aí no teu material e escuta o que eu estou passando para você. Olha só. No primeiro trecho, gente, quando diz esta carta refere-se à sua demissão. Ó, se refere a alguma coisa. Então, aparentemente, a crase aí é obrigatória. Opa, mas aí tu vai circular o sua, circula esse sua aí que surgiu depois do a, e você deve lembrar na aula de crase que sua é um pronome possessivo feminino singularizado, não é? Então, todas as vezes que nós encontrarmos pronome possessivo feminino no singular, o acento indicativo de crase, ele é o quê? Facultativo. Tá certo? Ô, John, e se fosse suas? Não. Mas, diante de pronome possessivo feminino no singular, minha, sua, tua, então o acento indicativo de crase é facultativo. Tá certo? Então, a primeira ocorrência aí, ela é facultativa. Lá a gente tem o quê? Sublinhados, crases, facultativa. Então, a primeira, até agora, está correto, né? Vamos atrás da segunda. A questão diz o seguinte, ó. E, por favor, convide Bruna e Dayana a participarem. Opa! Segunda ocorrência de crase, a participarem. Segundo a banca, está dizendo que é proibida. Vamos analisar e ver se é. Olha só. Convide Bruna e Dayana a participarem. Opa, participar é um verbo. Nós nunca podemos utilizar crase diante de verbo. Então, de fato, a ocorrência da segunda crase, ela é proibida. Até agora está tudo ok. Vamos para a terceira. Diz o seguinte, ó, da reunião. Pois aquelas duas folhas são referentes também às suas demissões. Se são referentes a alguma coisa. E eu tenho aí o sua, que é um pronome possessivo feminino, mas ele não está mais no singular, ele está no plural. Então, se é referente a alguma coisa, às suas. O acento indicativo de crase passa a ser obrigatório. Então, na sequência tem facultativo, proibida e obrigatória. Então, a questão de número 11, ela está certa, tá certo? É o gabarito da questão. Então, não só as frases, como as justificativas da banca desta questão, estilo CESP, SEBRASP, apresentou aí, não é? O estilo aí apresentou um gabarito sem sombra de dúvidas, correto, tá certo? Todos os detalhes aí foram verificados e todas as entrelinhas, não é? Todas as regras que eles colocaram nas questões estão de fato corretas e de acordo com a nossa língua portuguesa. Então a questão número 11, ela está certa, tá bom? E vamos fechar aí essa bateria de questões com a questão de número 12, que é uma questão também de crase. Vamos lá.
Olha só, na verdade é uma questão de crase, né? Mas que ao mesmo tempo traz outro ponto importante aí. Olha só, questão número 12 diz o seguinte. Você está acompanhando aí com o seu material, acompanhe na tela, tá certo? Fui a Maceió e pude ter certeza. Vamos parar aí, não é? Nessa questão, gente, fui a Maceió, uma dica importante, não é? Eu trabalhei isso na aula de crase, vou repetir para vocês. Essa questão de lugares é muito fácil. Se eu vou a algum lugar e eu volto da, crase existe, crase a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Não tem crase. John, dá um exemplo. Se eu vou à Bahia, eu volto da Bahia, então tem crase. Certo? Na expressão vou à Bahia tem crase porque eu volto da Bahia. Mas se eu vou a Caruaru, não tem crase porque eu volto de Caruaru. John, eu vou a São Paulo, tem crase? Não, porque eu volto de São Paulo. John, eu vou à Argentina, tem crase? Tem, porque eu volto da Argentina. Então, essa dica aí é legal, tá bom? Então, olha só, fui a Maceió, não é? O A aí está grafado e está sem crase. Tá correto, John? Tá? Porque se eu vou a Maceió, eu volto de Maceió, não tem crase, tá? Então, fui a Maceió e pude ter certeza de que o povo alagoano é simpático e receptivo. Isso aí é verdade, né? Um abraço aí para os meus alunos, né, de Maceió e de Alagoas como um todo. Tive a mesma sensação quando fui à Bahia e realmente foi. Né? Os meus alunos aí do estado da Bahia, eles são maravilhosos. Tive a oportunidade de conhecer alguns, né, no encontro que eu fiz lá na Livraria Saraiva e até hoje eu recordo, foi um encontro bastante emocionante. Gostei muito, estou morrendo de saudade de vocês. E aí diz o seguinte, ó, tive a mesma sensação quando fui à Bahia. Se eu for à Bahia, eu volto da Bahia. Então tem crase, não é? Só que aqui trouxe sem crase, mas vamos entender aí o que é que a banca quis fazer. Olha só, podemos afirmar que o acento indicativo de crase no primeiro termo destacado é proibido. Vamos ver, o primeiro termo destacado é fui a Maceió. Realmente é proibido, porque se eu vou a Maceió, eu volto de Maceió. É proibido, até aqui tudo ok. E no terceiro é obrigatório. No terceiro é obrigatório, fui à Bahia, é verdade. Se eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Até agora está tudo correto, não é? Na frase lá, trouxe sem acento, mas a banca está dizendo que no terceiro é obrigatório. Até aí tudo ok. Só que aí a banca diz, já a preposição destacada é de uso irrelevante dentro do contexto. Está dizendo que a preposição de é irrelevante, ou seja, eu não precisaria usar. John, me explica aí melhor, olha só. No trecho, fui a Maceió e pude ter certeza de que o povo alagoano. A banca está dizendo que eu poderia falar, pude ter certeza que o povo alagoano. E aí, olha só, tá falando que a preposição, ela não é obrigatória, né? É de uso irrelevante. E foi aí que a banca realmente já decidiu o gabarito. O gabarito está errado. Porque o uso desta preposição não é irrelevante. É extremamente relevante, é importante, é necessário. Por quê? Quem tem certeza de alguma coisa. E a gente tem mania de, tanto na fala quanto na escrita, não é? Utilizarmos a expressão, tenho certeza que vou ali. Não, tenho certeza de que vou ali. Então, quem tem certeza de alguma coisa. Então, a expressão, o termo de não é de uso irrelevante, é de uso obrigatório. Então, o gabarito da questão número 12 é, sem sombra de dúvidas, errado. E nós finalizamos agora essa bateria, tá certo? Do CESP. E eu volto rapidinho, a gente vai conseguir aí liberar outras videoaulas, tá certo? Para vocês, já com uma bateria de uma outra banca que vai ser bem bacana também. Um abraço e até mais. Beijão, gente.